pode entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch. BBN Brasil Business Network, o podcast de negócios no Brasil e no mundo. Eu sou Tom Rioch, americano conhecido como o rei do networking, conectando pessoas e falando do meu podcast estúdio em Campinas, São Paulo, Brasil. Conversamos com empresários, empreendedores e especialistas no mundo inteiro. Hoje vamos falar com a Miriam Moreira e falando também de Campinas. Miriam Moreira é uma profissional experiente na área de RH empresarial e corporativo. Atualmente, Miriam é conselheiro de empresas, consultora de desenvolvimento organizacional, mentora do Founders Institute, professora na Inova Business School e membro do Future Advisory Board da Associação Comercial e Industrial de Campinas, onde eu e Miriam somos colegas do grupo. So, com isso, Miriam, seja bem-vindo ao BBN Brasil Business Network. Bom dia, Tom. Bom estar aqui de volta com você, conversando coisas super interessantes, que eu sempre gosto das nossas conversas, né? Bom, realmente é verdade, porque todo dia é um novo dia, né, Miriam? E como você conhece todas as dimensões de RH, desde a área corporativa, do lado dos startups, dos jovens e profissionais nos caminhos de capacitação e atualização, neste mundo cada vez mais efervescente, né? Recentemente estamos vendo um maior uso das mídias sociais por pessoas e empresas como forma de expressão, sem, no meu modo de ver, olhando para as consequências pessoais, profissionais e até criminais. Então, o que eu gostaria de conversar e contextualizar isso dentro da realidade brasileira. Então, atividades por pessoas ou empregados em grupos de expressão política podem interferir em empregabilidade? Sim, sem dúvida alguma. Eu acho que essas suas observações são super pertinentes, porque a gente está numa outra fase do mundo, né, Tom? O que a gente faz aparece muito rapidamente. Então, se você se manifesta, seja nas redes sociais mais informais, Instagram, Facebook, ou quando você twitta alguma coisa, ou nas redes como LinkedIn, você está se mostrando, só que o alcance do que você fala e você mostra é muito rápido, é instantâneo, e pode chegar em lugares e em pessoas que você nem imaginou que assim seria. Sim. Então, se você entender que você é o seu próprio patrimônio, né? Você é o que você tem de melhor, né? Seja trabalhando, seja convivendo em família, convivendo em sociedade. Se você não tem esse cuidado, essa curadoria sobre o que é que você publicamente manifesta, você está se colocando em risco e tem consequências, às vezes, que são de longo prazo, de muito longo prazo, né? E em cada uma dessas frentes que a gente falou agora, você tem razão. Bom, é o que você falou, realmente. A gente fala muito do personal branding aqui. A gente fala muito do branding, né? Sim. A marca, então, marca de empresa, a marca é pessoal. Então, essa que você usou a palavra curadoria, justamente, você tem que cuidar da sua marca, né? Em todas as fases da vida. Sim, e é o que você falou, é branding. Mesmo você, quando fala de empresa, você fala do branding, e você usa, inclusive, para a gestão de pessoas, você usa o employer branding, né? Qual é a marca empregadora que você está demonstrando para atrair pessoas que tenham um alinhamento, o melhor alinhamento possível entre o propósito individual e o propósito da organização. Mas também tem essa coisa qual é a sua identidade pública, né? Sim. Quando você, por exemplo, você se posiciona no LinkedIn e você quer ser visto como um profissional diferenciado, que tipo de identidade você está transmitindo nas suas postagens? Quando eu estou fazendo as mentorias individuais para os profissionais, eu logo vou no LinkedIn, né? Eu falo, você me dá licença, deixa eu conhecer você um pouquinho, né? E é impressionante que, às vezes, o que a pessoa demonstra no LinkedIn e que eu leio, né, sobre a pessoa, quando eu estou conversando com ela, tem uma dissonância. Sim. Não é a mesma pessoa. Sim.
né? A partir da fotografia, às vezes a pessoa não se preocupa, por exemplo, com qual é a foto que ela coloca no LinkedIn e que tipo de assunto ela traz nas postagens dela, né? E especialmente agora que a gente está falando de competências para esse tempo, como flexibilidade, né? Resiliência, né? A coisa do pensamento crítico, todas essas competências que são o que as organizações mais procuram agora. Se nos seus posts você não se coloca dessa maneira, fica claro que você tem uma postura diferente do que uma possível organização está procurando, né? Eu concordo com você, porque já há muito tempo, você falando de LinkedIn especificamente, né, as empresas, há muito tempo nos Estados Unidos, de qualquer jeito, sempre usaram LinkedIn como forma de buscar essa que se chama de identidade. Esse já é um praxe muito comum há muito tempo. Recentemente, e obviamente, chegou mais no Brasil, e isso de fato também. Então, nós, pessoas que estão no Brasil, estão sendo vistos por empresas na Europa, China, Estados Unidos, e o primeiro ponto de contato com a pessoa até dessa empresa é por LinkedIn. Então, a identidade de se cuidar, como que você falou, é importante, não só de olhar o que o brasileiro acha de mim, mas o que o finlandês, dinamarquês, canadense, chinês, coreano, japonês, francês acha de mim, né? O que eles podem interpretar, né, como você bem falou, do que é essa identidade, né, que eu estou demonstrando. Ou não demonstrando, que talvez é pior também, se não mostra é pior. E isso que você falou da globalização, a gente falava de globalização, né? Eu, como sou jovem há mais tempo, eu peguei lá o começo da globalização, só que a gente não entendia ainda bem naquela época qual era a extensão disso. Com o mundo virtual, a globalização tomou uma outra proporção ainda. Então, não é só uma realização de intercâmbio comercial, de negócios, né? É também essa coisa de ser cidadão do mundo. Você pode... Estamos, por coincidência, nós dois em Campinas hoje, só que você está do seu lado de Campinas, eu estou do meu lado de Campinas, porque a gente está fazendo o trabalho online. Sim. Na pandemia, por exemplo, eu não parei de trabalhar nem um só momento, eu só transferi boa parte do que eu fazia presencial para online. Né? E você, com o seu trabalho, então, configuradamente, desde o princípio, esse seu projeto do BBN nasceu digital. Sim, né? sim. E aí a gente não pode subestimar a força do mundo digital, Sim. do mundo virtual. Sim. Então, quando você fala da globalização, foi aí que eu peguei isso que você disse. A pessoa pode estar na Finlândia e ela está vendo sobre você. Tem uma reflexão que surgiu aqui na minha cabeça, que qual é o seu produto? Porque o LinkedIn ele é uma rede profissional. Sim. Tá? Sim. Só que o profissional ele é sustentado por um indivíduo. Então, tem que haver uma coerência. Uma outra palavra que eu tenho usado bastante, né, nas minhas conversas é a questão da coerência. Né? Se você está se mostrando profissionalmente numa determinada direção, para uma organização que preza diversidade, inclusão, respeito ao meio ambiente e tudo mais, e você põe na sua rede social pessoal coisas que são em contrário, né, que negam outros princípios e valores que você profissionalmente pensa e acredita, você está se colocando numa posição de conflito. Sim. E aí essa dissonância, esse desencontro, ele aparece de maneira negativa para as relações de confiança, porque a relação de trabalho é, acima de tudo, uma relação de confiança. Seja você funcionário ou seja você um parceiro comercial. E isso se torna mais preocupante hoje, como este olhar que se chama corporativo. Eu vou além da dimensão global, já estão no fase planetária. Nós já temos empresas buscando a Marte, a Lua, outros planetas e já investindo para isso. Mas esse olhar ele é rápido, esse olhar para a identidade que você falou, ela não é dias. Alguém não entra e vai aprofundar naquilo que está vendo de você como pessoa ou empresa. É instantâneo. Então, esses first impressions, né? A primeira impressão é crucial. Então, tem que estar atento justamente qual é a sua manchete, o que você está promovendo para esse mundo.
E isso que você sempre fala na parte de diversidade, no Future Advisory Board, a gente comenta muito na diversidade. Como você balança isso aqui? Como você pode e deve expressar sua diversidade de uma forma administrada, vamos dizer assim? Antes de eu falar um pouco da diversidade, para eu não esquecer, né, uma coisa que você falou e que me trouxe uma outra reflexão. É uma árvore, né, Tom? A gente fala uma coisa, abre outro galho para a direita, para a esquerda. O que a gente publica fica por muito tempo na história, né? Sabe aquela coisa que às vezes você pesquisa alguma coisa, pesquisa alguém e vem uma matéria de 2012, 2010, 2013. Sim. Então, eu acho que a gente também está aprendendo. Foi curioso que essa semana eu peguei o meu Instagram, eu falei, deixa eu ver que identidade, por causa da nossa conversa, da provocação que você fez, eu fui descendo ele lá para baixo. Assim, o que eu já publiquei no passado? Sim. Né? Eu posso mudar de ideia, não é que eu não mude de ideia, eu poderia pensar de um jeito, eu posso mudar de outro jeito. Mas, aí eu já entro nessa questão da diversidade, mas existe um eixo de princípios e valores que você traduz nessa mudança de opinião. Olha, eu acreditei lá no passado, vamos pegar um pouco do viés político, que é difícil, eu não vou aprofundar muito aqui porque é muito complicado. No passado, eu acreditei num determinado partido político, num determinado candidato, mas à medida que eu fui conhecendo e aprendendo, Sim. porque a gente tem essa coisa da inteligência coletiva que a gente vem falando, né? Eu vou aprendendo do meio e vou aprendendo do histórico que se constrói, né? Desse futuro que está sendo construído. Eu posso mudar de ideia, mas existe uma coerência em princípios e valores. Sim. Se eu acredito no que é correto, mesmo que eu não goste de determinadas leis, mas é a lei e eu preciso cumpri-la, porque é coletivo. Sim. O meu individual, ele não pode, não deveria, né? Não é que não pode, mas ele não deveria causar o mal ao coletivo. Sim. Né? E aí, infelizmente, é isso que você falou, né? Pode ter conflito, né? Tudo surge. Você publica uma coisa e instantaneamente alguém na Tailândia vê o que você publicou e fala: nossa, como assim alguém está falando desse assunto sem ter conhecimento de causa? Sim. Às vezes a gente fala muito do fake news, né? Sim, às vezes você pega uma notícia e reproduz essa notícia sem ter ido checar antes, né? E não só reproduz, como coloca a sua própria opinião. Eu percebo que as pessoas estão um pouco mais reservadas agora, elas não estão. Acho que a coisa do fake news que tanto aparece na mídia está fazendo um efeito positivo. Peraí, pensa um pouco antes de você enviar isso para frente. E as próprias redes sociais estão causando restrições. O WhatsApp, por exemplo, quando a gente vai encaminhar alguma coisa para várias pessoas, ele já avisa, isso já foi muito encaminhado. Já foi, exatamente. Ou começa a rotular, né? Se tem coisas que são polêmicas, já põe Então, acho que é uma aprendizagem geral nisso, né? Sim, sim. Então, mas para o estrangeiro que eu tenho falado, é muito... E falando do Brasil, o brasileiro é muito paixão, né? Muita emoção. Todas as dimensões. Eu uso o exemplo dos times de futebol, tá? Conheço muitas pessoas no Brasil, mas eu acho que eu não conheço que mudou de time, tá? E raramente conheço alguém que não quer que o filho ou filha segue o mesmo time, tá? Então, do lado cultural, essa capacidade de mudar, né, da opinião, como você falou, é um pouco enraizado em paixões bem estruturadas na cultura, não é verdade? É isso mesmo, de cultura, mas também tem um sistema de crenças, né? Que aí a gente vem de novo, lança a mão de princípios, valores, vou juntar uma palavrinha aí, que é de crenças, né? Quais são as suas crenças? Então, se você nasceu desde criancinha corintiano, e eu posso falar do Corinthians porque meu pai era corintiano, minha filha é corintiana, então eu estou falando de dentro de uma família corintiana. Aí, assim, eu tive que contrariar a tendência familiar de gostar de futebol, porque, assim, eu respeito, mas não gosto. Sim. Mas nem por isso eu vou cair matando, né, falar super mal de pessoas que escolhem um determinado time, porque no meu sistema de crenças, sim, o respeito à opinião do outro e o respeito a essas paixões que são diferentes tem que ser preservado, né?
E então, diga, desculpa. Não, para esse momento agora, estamos falando de diversidade, de aceitar algo que seja diverso. Isso, e o que é o diverso? É diferente de você, né? E, por exemplo, as séries de TV, eu estou meio atrasada, mas estou assistindo agora o Sense8, né? Demorei para começar, porque ela é intensa, eu comecei lá atrás, não assisti, agora eu estou indo até o final. É tudo sobre diversidade lá. Diversidade de gênero, diversidade de crença religiosa, diversidade de país, né? Tem um personagem que está no Quênia, tem outro que está na Coreia. E quando você fala voltando para o mundo do trabalho, esse respeito às diferentes culturas, esse respeito às diferentes gêneros, né, a diferentes religiões, a gente precisa disso. Porque outra coisa importante, descoberta legal que as organizações agora estão trazendo para dentro, finalmente, a diversidade de cultura, gênero, de perspectivas é muito boa para você ajustar o seu produto. Sim, né? Sim. O seu método de trabalho, o seu sistema. Que o consumidor é diverso. O consumidor é diverso, né? Mas, de novo, voltando para a provocação inicial, se você, nas suas publicações, nas suas redes, você fala mal de alguém, ou faz uma discriminação de gênero, ou discriminação de cor ou de credo, você pode sim arrumar um bom caminho para isso, mas só assim que você encontrar um igual a você, que também é tão apegado numa determinada tendência de crença, religião, gênero, que aí você vai se sentir em casa, vai dar um match. Né? Eu costumo brincar que deveria ter Tinder. Eu concordo com você, eu vejo que e volto ao nosso início, as pessoas não acho que o que está acontecendo na mídia social, ela vaporiza, mas quando ela serve não só para essa avaliação de empregabilidade, mas ela pode ter consequências jurídicas. Né? Sim. E muitas pessoas não valorizam isso até que o policial bate na porta, né? Eu vou te contar um exemplo que eu vivi, e não é tão recente, né? Ainda dentro da corporação, na área de RH, você acaba sendo um juiz, né, de situações. De uma pessoa que, num feriado, na época era o carnaval, ela apresentou um atestado para a empresa que estava doente e essa pessoa não foi trabalhar. Porque na empresa não tinha o emendar o carnaval. O carnaval não é feriado, né? Você coloca no calendário e faz um planejamento para as pessoas não trabalharem, mas elas compensam esses horários. Uma determinada pessoa de um grupo de trabalho não foi trabalhar, apresentou um atestado e publicou nas redes sociais a sua participação num bloco de carnaval com um copo de cerveja na mão. Sim. Eu não tinha visto, né? Imagina, a empresa não ficar investigando todo mundo, a gente não faz isso. Mas o grupo de trabalho viu, veio ao RH e pediu providências. Né? E aí, o que tem isso que você ainda disse que é uma coisa, às vezes, jurídica, policial, né? A pessoa tinha adulterado um atestado médico. Para poder ter os dias de carnaval, ela tinha passado realmente por um médico que tinha dado 3 horas, alguma coisa assim, e mudou para 3 dias. Ela adulterou o atestado e mandou por cópia eletrônica, e a gente lançou lá no sistema médico uma... E aí essa pessoa, quando a gente foi atrás investigar e falamos com o médico disse que ia entrar com uma ação contra essa pessoa porque adulterou um documento que ele assinou. Sim, é fraudulento, né? Fraudulento. Muitas pessoas levam isso como brincadeira. Falei, não, a responsabilidade cai nos atos, né? E você acompanha também recentemente aquela situação que aconteceu no Carrefour, né? Sim. Olha a repercussão que isso teve, né? E assim, ao ponto da gente, assim, eu tenho diminuído um pouco o quanto eu fico assistindo o noticiário, porque as imagens para mim são muito fortes, falta de oxigênio, ou violência e assim por diante. Mas a repercussão que teve, e esses dias eu estava ouvindo na rádio, né, no horário do noticiário, acho que foi CBN, uma análise
sobre o que o Carrefour já fez para combater isso, e aí o analista estava dizendo ainda não é suficiente. Sim. E o que potencializou esse acontecimento? As imagens que foram publicadas, a imagem pública. Eu imagino a responsabilidade. Você, como conselheira de empresas hoje, aí você senta na mesa com outros conselheiros de empresas, com corporações, essa discussão cai nesta mesa, né? Onde talvez no passado não era assim, mas justamente o Jornal da Noite está na mesa do início da conversa dos conselhos. Porque nos Estados Unidos é comum, no dia seguinte o valor da empresa cai na bolsa de valores e vira pó. Então, proteger patrimônio é parte da responsabilidade do conselheiro. Então, a necessidade de estar vendo e assistindo o que está acontecendo, que ela tem, é uma faca no peito da empresa hoje. Sim, é isso. E se você pegar mesmo as questões políticas, né? A gente acompanhou bastante essa questão do Capitólio, né? Da invasão em Washington e tudo mais, e as consequências para as pessoas que apareceram lá, né? Nas suas fotos, publicando nas redes sociais e tudo mais, foram consequências gravíssimas, porque o evento em si foi gravíssimo. Como uma empresa não se posiciona em relação a ter um funcionário indo contra a lei e fazendo uma agressão tão forte assim a princípios e valores de um país inteiro? Os primeiras reações disso, de fato, veio do lado empresarial. As empresas demitindo funcionários no segundo dia, né? Alguns, obviamente, apareceram. Tem um funcionário que apareceu com um crachá da empresa no meio do pandemônio. Tá? Já é uma coisa absurda, mas é real. Mas, independente disso, aquele que você falou, funcionários internos começaram a ver colegas manifestando, etc., e chamaram a atenção da empresa, da RH, dos gestores e liderança, e pedindo uma colocação. E o comentário que eu vi, as empresas estavam atuando mais rápido que até de justiça, vamos dizer. Os colegas eram mais rápidos que o FBI. De identificar manifestantes e tudo, etc. E funcionou. A empresa realmente lá, pelo menos, está mostrando que está agindo rapidamente. Tá? Pela proteção da identidade e o próprio patrimônio e de manter isso que você falou, dos valores que a empresa talvez defende, né? E há bastante tempo a gente está estudando essa coisa da era da informação, né, Tom? A gente está no meio disso, a gente está no olho do furacão. Né? E quando a gente fala de curadoria é porque vem de tudo. Claro que daí você tem que fazer destrinchar isso tudo e ver o que disso tem valor e o que disso é só poeira, né? Fumaça, não é o fato em si. Então, é muito importante que tanto a própria pessoa tenha esse cuidado de filtrar o que ela está vendo, ouvindo e fazer essa conexão com o que ela tem de crenças, princípios e valores, quanto às organizações. E aí entra uma figura super importante, né, Tom, que é o líder. A liderança tem um papel tão importante na mentoria das suas equipes. O líder, assim, além de tudo, ele tem que liderar pelo exemplo, né? Ele é o primeiro. Se você está numa posição de liderança, seja em serviço público, ou seja, dentro de uma organização, ou numa startup que você acabou de criar, qual é a identidade, né? Quando eu estou fazendo mentoria de CEOs de startups, né? Essas pessoas que estão começando suas organizações agora, e às vezes elas estão começando uma determinada organização agora, mas são pessoas muito experientes, porque já viveram outras organizações. E às vezes a gente está nessa conversa e uma pergunta importante é: qual é a sua identidade, qual é a cara que você quer ter para essa organização? E dependendo de uma linha de produto que você escolhe, ou dependendo de uma campanha de marketing que você faça, você está tendo esse cuidado de endereçar corretamente essa identidade? Vou dar um exemplo bem concreto. Uma startup que eu assessoro, pessoas muito maduras, muito experientes, eles pediram um desenvolvedor criar a interface do produto, a coisa do user experience, né? E aí ele criou
a pessoa que eu mentoro, né, ele me mandou a campanha e falou, olha que bonita que ficou. Aí quando eu fui vendo as fotos, Tom, era a família clássica, branca, feliz. Eu falei assim, com licença, né? Tá lindo, o layout está super bonito, mas eu sugiro que você reveja essas fotos, porque parece que é só para um determinado público. Sim. Essa é a cara do brasileiro, eu falei, é um produto que vai atender o brasileiro, né? Essa é a cara do brasileiro, o brasileiro todo, de norte a sul, parece com... parece com esse grupo, ou você precisa pensar em imagens mais inclusivas, né? Sim, que tenha diferenças, masculino, feminino, tom de pele, oriental. E olha que eu nem estou indo para a polarização do preto e do branco, né? Sim. Tem muitas cores, a gente tem uma miríade de cores nesse país, entendeu? De ascendências, né? Aí foi muito boa essa conversa, porque ele falou, eu não tinha pensado nisso, então não é por mal, eu sei que ele não tem preconceitos, eu sei que ele tem excelentes princípios e valores. Alguém criou uma campanha publicitária não, as telas, né, de interface com o usuário, e não teve essa preocupação. Agora, se ele... eu concordo com você, que a gente assiste e vê isso constantemente. Né? Isso não é de hoje, então esse olhar e isso que você acabou de falar, que você viu e comentou para essa pessoa, eu não tenho dúvida que vem de toda a sua experiência global. Tá? Este olhar, vamos dizer, multinacional, multicultural, multiétnico, já é um praxe na Europa, nos Estados Unidos há muito tempo. Sem dúvida. Muito tempo. Tá? E essas empresas multinacionais já assimilam e praticam isso no Brasil. O outro lado disso é um pouco mais devagar. O brasileiro não se atentou a isso. Sim. E não coloca. Vamos pegar o bom exemplo agora, bem recente, Magalu. Magalu, pelo menos, se enfrentou, olhou isso e falou, vou mudar a dimensão dos trainees, eu vou mudar meu processo. Isso foi chocante para alguns e para os outros não. Mas de se definir e fincar uma bandeira daqui para frente, aí você falou liderança está na frente. Tá? Sim, deve estar. De assumir, né? E levar o resto atrás de você. Esse é o ponto. Por exemplo, eu vi uma matéria que saiu na Folha de São Paulo desse processo seletivo da Magalu e até foi uma pessoa da minha família que conversou um pouco comigo, porque ela milita em causas, né, de diversidade, e ela mandou a matéria que o que eles encontraram nesse processo seletivo de fazer uma ação positiva para a contratação de pessoas negras, né? E tem essa discussão se é preto, se é negro, eu fico confusa, né, Tom? Já vi tanta coisa, então a minha posição é sempre de muito respeito. É que as pessoas estavam em posições que não eram à altura da competência delas, né? Então, assim, o processo trouxe à tona essa coisa de que pessoas que eram preparadas poderiam estar em posições melhores, mas que sim, não tinha sido natural a evolução delas na carreira, tá? Então, realmente é muito forte isso tudo. Agora, vem aqui uma outra questão, uma outra palavra que eu acho que vale a pena a gente colocar, que é a questão da coragem. Né? Porque, assim, é coragem em todos os aspectos. A pessoa que se sente diminuída, menosprezada, ela precisa se posicionar, ela precisa se preparar, se posicionar, e mesmo nas redes sociais, do que ela acredita, do que ela pensa, do que ela defende, com muito cuidado, claro, na linguagem, cuidado na forma de expressar isso, mas com muita firmeza, com assertividade. E vice-versa. Quem vai contrariar o status quo, quem vai contrariar o jeito que a organização sempre funcionou, também precisa ter coragem. Eu concordo com você, mas eu só diria que a gente tem que pegar a palavra coragem, né, que leva muito de uma ação até... Mas eu diria, tem que pegar coragem, espremer essa coragem, e do outro lado, o suco que sai chama-se disruptivo ou inovação. Sim, é isso. Coragem. Não é coragem, essa é inovadora.
Isso é disruptivo. Né? Então, essa confusão entre palavras, coragem, alguém acha que é alguma coisa, mas para mim é disruptivo. É inovador. Mas olha que loucura que é isso, Tom. Eu concordo com você. Mas se você está chamando de disruptivo e inovador, é porque a norma não era boa. Você entendeu? E não tem coragem de ir lá questionar. Não tinha coragem de ir lá questionar. Então, a coragem é necessária para a inovação, inclusive. Porque, às vezes, vamos pegar a Magazine Luiza de novo. Eles migraram para o mundo digital com muita intensidade, dedicação e valeu ter feito isso, né? Então, precisou quebrar paradigmas que eram dentro da própria organização. Sim. Né? Uma pessoa da minha rede de contatos trabalhou nesse projeto. E eles tiraram de dentro da operação, porque a própria operação exigiu, né? Não concordava muito com a direção do novo, né? Do diferente. Sim. Então, é fato, voltando para o começo da nossa conversa, que isso tudo agora é público. A gente vive no mundo virtual. Sim. Não tem como negar. Mesmo nós, jovens há mais tempo, a gente teve que se adequar a isso. A gente teve que entender que assim é a vida. E tendo netinhos, né, que você sabe que eu tenho netinhos, eu tenho que falar a língua deles para poder ajudá-los e ajudar que eles evoluam bem nesse caminho que eles ainda estão começando. Como é que eu entendo melhor como isso tudo funciona e faço uma melhor interação, né? Então, o futuro que a gente aprende, ela é fluido, ela não é um fixture, né? Algo que vem. Ela cada segundo. Então, Miriam, eu quero te agradecer. Infelizmente, estamos chegando no fim do nosso tempo, mas eu tenho mais ou menos, acho que 12 pontos para futuras conversas, tá? Tá bom. E vamos voltar a falar mais, tá? Vamos sim. Vai ser sempre um prazer, você sabe disso. Então, aí você me deu a expectativa. Talvez realmente, quando eu ficar velho, tá? A gente volta a falar dessa juventude nossa, pode ser? Claro. De repente é uma sequência de temas aí que a gente vai encaixando um sobre o outro, então, tá bom? Obrigado, então, mais Obrigada uma vez. Obrigada a você. Miriam. Fique bem aí. Obrigado. E para nossos ouvintes, vocês podem saber mais sobre Miriam Moreira. Então, Miriam está no LinkedIn, M-I-R-A-I-A-M, então M-I-R-I-A-M, Moreira, M-O-R-E-I-R-A. BBN Brasil Business Podcast é um oferecimento do Focus MI, Market Intelligence. Eles são especialistas em pesquisa de mercado no setor agrícola. Mais informações no site www.focusmi.com. Agradecemos vocês, ouvintes, que podem ouvir mais entrevistas passadas e futuras no Spotify, Apple Podcast, Google Podcast e YouTube. Obrigado pela audiência. Até o próximo encontro aqui no BBN Brasil Business Network. Obrigado por entrar no Brasil Business Network com o rei do networking, Tom Rioch.